Olá, estamos começando mais um MCZ Notícias e no dia de hoje a gente vai estar batendo um papo com Alexandre Sampaio, ele que é presidente da Associação dos Empreendedores Vítimas da Braskem. Tenho comigo aqui a minha companheira de bancada, Natália Barros. Natália, Alexandre, sejam muito bem-vindos ao MCZ Notícias. João, Natália, obrigado por esse espaço. Estou à disposição para a gente conversar. Alexandre, a gente acompanha de perto, sabe que a luta é muito inglória e eu queria começar esse bate-papo, perguntando qual o seu sentimento até aqui, até esta semana, até este mês de abril de 2025. Eu já ia falar Gabriel, João e Natália. Na verdade é um misto, né? Eu acho que é um misto de cansaço, de indignação e de preocupação, como a nossa democracia e como os órgãos que compõem o sistema democrático brasileiro estão se esgarçando em favor dos interesses escusos que nem sempre são confessáveis. Alexandre, a gente tem informações essas que são públicas, diga-se de passagem. O Ministério Público Federal, ele firmou um acordo que posteriormente resultou no recebimento da Prefeitura de Maceió de 1,7 bilhão de reais nesse acordo, junto com a Braskem, para poder, reparar os danos na cidade de Maceió. Porém, a assinatura desse documento está lá, é evidente, tem uma autoridade do Ministério Público Federal que tem uma relação matrimonial com o advogado, que esse advogado tem relação com o prefeito da cidade. Ou seja, o executivo, o órgão de controle, um advogado, enfim. A gente viu um emaranhado dentro dessa história da Braskem, que é um emaranhado que essas pessoas deveriam, no mínimo, se julgar suspeito na hora de assinar um acordo, na hora de tomar uma decisão, na hora de chamar alguém para um depoimento. Como é que você vê, Alexandre, essas relações no desembocar desses acordos, no desembocar do que foi feito para aspas, Natália Barros, em relação a esses problemas causados aqui na nossa cidade? João, a minha preocupação é quando há um processo sistemático em que as autoridades atropelam a lei, né? Então, a primeira coisa que precisaria haver para você fundamentar um acordo como este da Prefeitura com a Braskem seria um diagnóstico correto para entender a extensão desse dano, o tamanho do prejuízo que o município teve e que os equipamentos públicos do município tiveram e o que havia de infraestrutura. Essa conta teria que ser pública, transparente, e a sociedade teria que discutir isso. Nem a Câmara Municipal discutiu. Não houve audiência pública sequer. Não houve uma audiência pública. Foram vendidos territórios públicos, patrimônio público sem autorização da Câmara Municipal, né? Então, ruas, praças, logradouros públicos, equipamentos como escolas e tudo. 8% do território macionense fizeram parte desse acordo sem nenhuma transparência. Como a pergunta primeira é, como um órgão de fiscalização, como o Ministério Público, e aí eu não falo só do federal, é também aí uma responsabilidade do Ministério Público Estadual, pode chancelar um acordo desse que flagrantemente ele tem vícios de origem inconcebíveis. Sim. Então, jamais poderia haver uma chancela de um órgão federal ou estadual que tem a missão de preservar a lei e fiscalizar as instituições, como houve no caso da Prefeitura. Eu fiz contas básicas e convido procuradores, promotores, o prefeito JHC e quem quiser mais, o mercado imobiliário, para precificar só
o território, porque ali tinha imóveis privados, pertencentes a moradores e empresas, e havia as ruas, praças, avenidas, que são território público. E foi esse território que foi vendido ilegalmente, isso foi denunciado e está todo mundo em silêncio. Como pode? Assim, é uma coisa... Aí, além disso, que eu me permita não comentar especificamente o caso que você falou, porque eu fiquei sabendo recentemente, eu não conhecia. Sim. Mas o problema mais grave é você vender território sem autorização, vender patrimônio público sem autorização da Câmara. Aí você vê as relações todas que você estava falando agora, que existem por trás de um movimento bilionário desse. Mas, principalmente, o que a Braskem economiza com esse acordo? Na verdade, o Dr. Ricardo Melro acaba de entrar com ação, já tem um tempo que ele entrou com ação, pedindo, já que o prefeito prometeu fazer o FAM, que é o Fundo de Amparo ao Morador, se eu não me engano, 300 ou 400 milhões desse 1,7 bi deveriam ser depositados no Fundo de Amparo, e quando a Defensoria Pública foi ver a conta e tal, não havia isso. Um puro engodo. E há algum movimento do Ministério Público sobre isso? Há alguma coisa voltada para restabelecer a verdade sobre essa história e para que esse dinheiro chegue nas vítimas? E alguns especialistas, alguns economistas, afirmaram já taxativamente que esse acordo deveria ser de, no mínimo, 8 bilhões. A minha conta é essa. A sua conta é essa? A minha conta é essa. 8 bilhões. Eu já falei isso algumas vezes. De reais. E é muito simples. Você pegue o valor de mercado do território todo. Isso sem as correções anuais. Só que você... não é só preço de metro quadrado de terra. 8 bilhões é o preço que valia o metro quadrado de terra. Mas espera aí. E o lucro cessante da prefeitura? Que não é verdade, seria o equivalente. Eu estou falando isso para ficar fácil. Sim. O que ela deixou de arrecadar de impostos, sim, de IPTU, de taxas, de ISS, de todas as empresas e dos moradores que também pagavam seus impostos, que é o IPTU e tudo, durante quantos anos isso vai deixar de ser arrecadado? Né? E depois, além disso, o prejuízo de escolas, de postos de saúde, de sistemas de assistência social, CRAS e tudo mais. Não é simples o que acontece, é uma coisa extremamente complexa. E o que me assusta é a falta de profissionalismo e de compromisso das autoridades constituídas que compuseram e que aceitaram assinar esse acordo na ausência de um diagnóstico e de uma correta precificação do desastre. Isso, por si só, já é um grande escândalo. Não resiste a uma auditoria de nada. Você defende, Alexandre, que esse acordo, ele, vamos dizer assim, ele seja findado, ele tenha como retroagir? Você acredita nisso na prática? Veja, eu vou falar primeiro em nome da CPI. Quer dizer, não é em nome da CPI que eu não represento a CPI, mas reverberando o relatório final que foi lido pelo senador Rogério Carvalho. Ele diz claramente, os órgãos fiscalizadores, e ele se referia aos ministérios públicos, falharam ao assinarem esse acordo ou ao não revisarem os acordos. Então, essa falha, ela tem repercussões muito graves. Agora, quando uma CPI que investigou, que talvez tenha sido a entidade pública que mais conseguiu reunir documentos, porque um pedido de uma CPI é ordem, né? Você é obrigado a entregar. Chega a essa conclusão que o sistema de justiça falhou não só no acordo da prefeitura, mas no acordo de realocação e de indenização. Por que não cancelar esse acordo? Porque o silêncio. O relatório da CPI, ele pede a revisão desse valor. Ele pede a revisão de todos os acordos. Os valores. Ele chega à conclusão que houve gravíssimas violações de direitos humanos,
que os acordos foram falhos, não foram suficientes, não deram a proteção suficiente para as vítimas da mineração e que precisam ser revistos. Se fere os direitos humanos, os acordos, logo, são inconstitucionais. Se Sim. são inconstitucionais, eles devem ser cancelados. Então, mas aí entra um questionamento. Qual o peso hoje desse relatório, da CPI, né, consequentemente desse relatório, para o cenário atual dessa relação Braskem, poder público e vítimas? Eu acho que a sua pergunta, Natália, remete a algo muito sério. Qual é o peso da lei, da legalidade e da Constituição Federal nas decisões dos ministérios públicos? Há um flagrante desrespeito à ordem constitucional, à legislação vigente na consecução desses acordos. Veja, o CNJ, que regula, e o CNMP, que é o Conselho Nacional do Ministério Público, e o CNJ, tem regulamentos muito claros para casos em que envolve muita gente, como foi o caso aqui da Braskem em Maceió. E a regulamentação e todas as, vamos chamar assim, as orientações formais é pela participação das vítimas em todo o processo que envolve as decisões e os acordos que o Ministério Público venha a liderar para poder haver uma reparação integral corretamente. As vítimas nunca participaram de nenhum acordo. Só aí já tem um vício de origem. Mas por que as vítimas não participaram de nenhum acordo, enquanto a Braskem faz dezenas de reuniões com os ministérios públicos? A pergunta que... Então eu convido os procuradores, os promotores, os defensores públicos para virem ao debate, ao invés de fazerem um processo de intimidação, como estão fazendo comigo. Né? Então, a minha crítica à maneira como os ministérios públicos e defensorias trataram esse assunto é uma crítica institucional, é uma crítica como cidadão brasileiro e alagoano, é uma crítica como vítima que tinha 3 empresas e elas foram expulsas e passaram... Você não consegue passar 3 meses com a empresa sem faturar? Imagina 4 anos, que foi o tempo para eu receber uma indenização pífia da Braskem. E também como representante das vítimas. Eu vivi e vivo a dor dessas pessoas. Eu visitei a Dona Pureza, onde ela estava lá, 1 semana ou 2 antes dela cometer suicídio. Né? O policial civil que se suicidou ao lado da casa do Cássio Araújo, que é coordenador do MOVE, convivia com ele. Então, nós não estamos presos num escritório, assim, acobertados pelo manto da proteção que o Estado dá para procuradores. A gente está na rua. E quem se responsabiliza por essas vítimas, principalmente por essas vidas perdidas? São os órgãos? É a Braskem? Quem é que deve falar por essas pessoas? Quem deveria... Veja, você acha, Natália... Porque há um silenciamento geral, né, Alexandre? Você acha que a minha família se sente bem, que eu me sinto bem em estar fazendo esse papel aqui? A gente só está fazendo esse papel porque há um vazio institucional, um vazio ético, um vazio moral, um vazio legal nesse processo da Braskem. Os órgãos que deveriam nos defender e defender as vítimas e dar voz para essas famílias enlutadas silenciaram. Então, eu digo o seguinte: nós tivemos o primeiro crime, que é o crime geológico, é a exploração das minas sem a devida responsabilidade, vamos chamar assim, estrutural, sem as normas de engenharia de minas sendo seguidas, sem o devido diâmetro ser respeitado, sem a pressurização, estabilidade hídrica e tudo isso que
todos os geólogos e os especialistas já disseram que causaram esse processo de afundamento. Esse é o primeiro crime. O segundo crime é o esforço com o aval do Estado de não documentar o tamanho dos prejuízos decorrentes do primeiro crime. Quando você fecha os olhos, e aí não é só para a dor das vítimas, é para a extensão desse problema. A gente tem o que a Braskem provocou em Maceió tem proporções censitárias. A minha associação não consegue entender, nem nenhuma pessoa consegue entender sem uma devida pesquisa. Seria preciso que os ministérios públicos dissessem assim, chama o IBGE, tá aí, deposita a Braskem 200 milhões de reais aqui, ó, para a gente fazer um diagnóstico isento. Quantas pessoas adoeceram, quantas se suicidaram, qual é o que mudou na epidemiologia dos bairros afetados, ou seja, na prevalência de doenças, e a gente sabe por pessoas que dizem, por informações informais do sistema de saúde, que mudou completamente a epidemiologia dos bairros afetados, ou seja, as doenças psicossomáticas, as depressões, a síndrome do pânico, aquelas que estão relacionadas à dor, então infartos, AVCs e tudo que está relacionado a essa coisa psicossomática, ou seja, quando o corpo sente a dor mental, né, a dor emocional, deveria estar tudo documentado. Isso faria parte de uma grande ação para você ter, pelo menos, uma parte do dano moral, que é esse sofrimento, documentado e ressarcido. Quando os órgãos públicos se omitem num correto diagnóstico, e aí eu falei da saúde, mas você tem um diagnóstico econômico, você tem um diagnóstico imobiliário, você tem os prejuízos causados do ponto de vista do poder público. É um problema multidisciplinar que não poderia ter essa forma rasa de precificação. E esse é um problema grave. Quando você aceita, quando os ministérios públicos aceitam que a Braskem faça o diagnóstico e não uma entidade independente, e vocês sabem que o segundo acordo, quem fez o diagnóstico socioambiental dos bairros afetados foram duas empresas que foram indicadas pela Braskem, a Diagonal e a Tetra Tech. Um grupo de pesquisadores, quando aconteceram as escutas públicas por ocasião da apresentação do diagnóstico da Diagonal, fez um contradiagnóstico. Foi ignorado. E foi validado o diagnóstico. Então, é uma coisa assim, é tão óbvio que assim, eu me sinto ridículo. A empresa criou o problema e vendeu a solução. E fácil. Entregou a solução. E como é que você precifica o problema, ou seja, antes do diagnóstico? O que eu estou dizendo está documentado, está ali. No acordo socioambiental foi definido um valor, e aí, assim, esse valor eu estou aqui de aproximadamente 1,7 bi, um pouco mais de 1 bilhão. Aí foram várias somas. 300 milhões que seriam utilizados pelo Comitê Gestor de Danos Extrapatrimoniais, que agora acabou de distribuiu 8 milhões de reais para várias entidades e me chamaram também, para essas entidades fazerem o diagnóstico, para fazer a reparação. Reparação limitada a 150 milhões em 5 anos, em 5 parcelas de 30, podendo chegar a 300 milhões. Aí uma outra parte de mobilidade urbana, outra parte, mas tudo isso acordado com valores definidos antes do diagnóstico. Então esse diagnóstico foi um arrumadinho. É um cala-boca, Alexandre? Cara, você chame do jeito que você quiser, mas é um escândalo. Você dizer, eu estou sentindo dores e tal, eu vou no médico, ele olha para mim, tá aí, cara, o custo desse seu tratamento é uma aspirina, toma. Sem fazer um exame de imagem, pedir exame de sangue, sem fazer um correto diagnóstico, uma correta anamnese, no caso do médico.
Então, o que a gente percebe é que o sistema foi cooptado pela Braskem para reduzir, e por isso que eu falo dos dois crimes. O primeiro crime é geológico. O segundo crime é o apagamento da existência das vítimas. É você ignorar o sofrimento e a extensão do problema, reduzir a um valor que interesse à empresa que causou e dar isso como certo, acabado e resolvido. O Ricardo Melo acaba de publicar que o problema do mapa vai muito além dos limites estabelecidos no mapa 4 ou no mapa 5. Isso que eu queria falar, Alexandre. Se fala assim, Levada, Fernandes Lima, tipo, são situações... Só surgiu agora, mais enfaticamente, né, João? São situações que o macionense, diga-se de passagem, não está sabendo a realidade dos fatos, não sabe a dimensão do problema, como isso pode chegar nessas localidades a médio e longo prazo, qual a responsabilidade da Braskem perante essa situação, qual a responsabilidade dos órgãos omissos, da gestão municipal omissa, dos parlamentares omissos. Enfim, é algo que chama muita atenção. Como é que você vê, Alexandre, essa questão dessa possibilidade dessas outras áreas de Maceió também estarem aí, aspas, em um novo mapa? A Defesa Civil de Maceió é financiada pela Braskem. Numa coisa que eu considero como cidadão um erro estratégico. Os órgãos que assinaram o acordo não isolaram a Braskem daqueles órgãos técnicos que dominam a chave do cofre. O que eu chamo de dominar a chave do cofre? Cabe, pela legislação brasileira, à Defesa Civil definir quem fica e quem sai, quando fica, onde fica e onde tem que sair, a partir de leituras técnicas e de um diagnóstico que se faz. Ninguém. Eu não posso, um advogado não pode. Só existe hoje uma forma legal de você tirar uma pessoa. Duas formas legais. Uma é a Defesa Civil dizer: você está na área de risco, você é obrigado a sair porque o Estado depois não vai bancar você para tirar você do buraco. A outra é uma desapropriação. No caso de Maceió, houve uma grilagem tornada oficial pelos órgãos de Estado. E avalizada por outros. Então, a Braskem grilou 4 quilômetros de lagoa por 2 quilômetros, em torno de 8 quilômetros quadrados. Grilou 5 bairros, expulsou as pessoas, e isso foi validado juridicamente pela ação da Defesa Civil, que todo o aparato hoje da Defesa Civil é bancado pela Braskem. Isso foi um acordo legal. Foi um acordo que o Ministério Público fez, em que a Braskem foi obrigada a entregar um valor lá para a Defesa Civil. Mas isso criou uma situação de subserviência, de dependência. E isso é claro hoje. Assim, jamais poderia haver um aporte direto, né? Então, hoje a gente percebe que os órgãos de Estado não estão servindo a população. Estão servindo a Braskem. E aí, Alexandre, a gente fala muito Braskem. Por trás de uma empresa, por trás de uma petroquímica, por trás de uma gigante trilionária, existem pessoas físicas. Como é que você vê essa questão dessa influência dessas pessoas ligadas à Braskem junto a esses setores? Bom, eu vou abordar isso do ponto de vista policial. 5 anos depois do terremoto de março de 2018, até 2023, a Polícia Federal não tinha feito nenhuma operação. O inquérito estava desconhecidamente parado, porque não havia notícia de nada. Aí, a nossa associação, em 2023, fez o primeiro pedido de acesso ao inquérito da Polícia Federal.
esse pedido foi negado pelo delegado, foi negado pela corregedoria. Eles disseram que o Ministério Público Federal teria que se manifestar. A gente pediu ao Ministério Público Federal, ele negou, disse que não tinha legitimidade. As vítimas nem as representações podem saber do que está acontecendo no inquérito que destruiu suas vidas, suas empresas. Que deveria ser público. E aí, quando a gente começou a mexer, nesse período do início de 2023, foi decretado segredo de justiça para o inquérito. Aí a gente tentou acessar novamente, não, aí finalmente foi negado e a gente entrou na Justiça Federal em Alagoas para ter acesso ao inquérito, foi negado. Entramos na 5ª Região, foi negado. Apelamos, né, na 5ª Região, no TRF5, e finalmente conseguimos, quase 2 anos depois, o acesso ao inquérito no STJ. Esse inquérito, essa mexida da associação, e ele corre em segredo de justiça, não posso comentar nenhum detalhe para não ser processado. Sim, claro. Fez com que saísse a primeira operação, Lágrima de Sal, na época, e aí demorou um tempo e a gente saiu cobrando e a gente foi buscar o inquérito. Eles, assim, quando a gente foi pegar o inquérito, não quiseram dar, pediram para a AGU dar um parecer, enfim, dificultaram ao máximo uma coisa que deveria ser simplesmente pública. Mas quando a gente fez esse movimento todo, foi concluído o inquérito policial. O inquérito policial foi no final do ano passado, foi entregue para o Ministério Público Federal, pedindo o indiciamento de várias pessoas. Mas tudo peixe pequeno. Pediu indiciamento de algumas pessoas da Braskem, de algumas pessoas do IMA, de algumas pessoas da Agência Nacional de Mineração, eu acho, empresas ligadas à Braskem, mas a diretoria da Braskem. Jogo de cena, Alexandre? O inquérito? Veja, não é só o inquérito que é um jogo de cena, João. Por que foi concluído no ano passado? A gente já está em abril. E o Ministério Público não processou ninguém que foi indiciado pela Braskem. Por quê? Mais ainda, o inquérito, quando ele traz, você perguntou se era jogo de cena, por que ele não incrimina, não indicia as pessoas jurídicas? Vai para o elo mais fraco da cadeia, que são diretores do escalão aqui de Maceió, entendeu? Vai para o IMA e tal. Gerentes de alguns setores, gerentes, estava lá, saiu. Foi o Carlos Madeira até que divulgou, porque nem a gente pôde divulgar, porque eu assinei um termo que eu seria processado se desse. Se divulgasse o inquérito, já que ele corria em segredo de justiça. Mas um jornalista divulgou e, para minha surpresa, Braskem estava fora. Como é que a pessoa jurídica que faz... E existe a lei do poluidor-pagador, João. A lei do poluidor-pagador diz que permite que não é só a pessoa física que pode ser processada por crime ambiental, a pessoa jurídica também. E aí, quando você tem uma PJ claramente envolvida, as ações, as ACPs do próprio Ministério Público Federal, tem tudo que pode incriminar a Braskem. Na CPI, o próprio diretor da Braskem disse: nós temos responsabilidade, nós assumimos. Foi a primeira vez publicamente que alguém disse. E mesmo assim, o Ministério Público... Réu confesso de maior crime socioambiental do mundo em área urbana, não é processado criminalmente. E foi essa fala que eu disse que o Ministério Público nem faz e nem deixa fazer, ou seja, cabe a quem processar pela lei brasileira uma empresa poluidora como a Braskem por crime ambiental? Cabe aos Ministérios Públicos. Se fosse estadual, o estadual, como é um crime federal, o Ministério Público Federal. A minha crítica aí, a minha cobrança é institucional, em nome de vítimas que estão doentes, em nome das minhas empresas que faliram ali e que a gente teve que começar do zero, em nome de tanta gente que morreu e que se suicidou e que adoeceu e que teve morte precoce. É muito grave o que a gente vive no estado de Alagoas para uma empresa sair impune. Agora, olha que contradição. Quem
está processando criminalmente a Braskem não deveria ser o Ministério Público Federal? Não está. Quem está processando criminalmente a Braskem é a nossa associação, que a gente primeiro fez uma notícia-crime para o Ministério Público. Ministério Público, ó, eu sei que talvez vocês não entendam muito, não conheçam muito, mas está aí. A gente achou nos próprios documentos da ACP que vocês fizeram, está aqui todos os elementos para processar criminalmente a Braskem. Façam, por gentileza. Não fomos sequer atendidos nessa solicitação, e aí a gente entrou com a queixa-crime subsidiária. Essa queixa-crime ela foi negada a gente entrou ainda em 2023. Foi negada pela Justiça Federal, ficou adormecida para lá e para cá, aí até que um juiz negou. Foi para a 5ª Região, foi negada, a gente fez embargo de declaração, foi negada, agora a gente está apelando para o STJ e para o Supremo Tribunal Federal. Era necessário que uma associação de empreendedores e moradores tivesse fazendo isso quando deveria ser um dever de ofício do Ministério Público Federal? Agora, veja, por eu estar cobrando isso, uma procuradora e um defensor público estão me processando por calúnia e difamação. Você se sente perseguido, Alexandre? Em nome das 60 mil vítimas, todas as vítimas estão perseguidas pelo sistema dominado pela Braskem. E como eu sou uma voz que diz as coisas, eu acho que a intenção é o silenciamento. É perseguir quem fala, quem cobra e dar um recado para os demais. E essa personagem, diga-se de passagem, do Ministério Público Federal, tem esse modus operandi de processar jornalistas, manifestantes. Eu digo porque já cobri outros casos semelhantes, então fica aqui o registro, que esse é o modus operandi daquele que detém o poder e tenta silenciar, muitas vezes, aquela pessoa que está em relação de hipossuficiência. Fica aqui o registro. O que eu quero deixar claro, João e Natália, é que eu não tenho nada contra nenhum promotor, nenhum procurador, nenhum defensor público, né? Eu faço aqui o meu papel de cidadão. As minhas críticas, elas não são pessoais. Inclusive, há uma clara forçação de barra na ação criminal movida pelo Ministério Público Federal, que jamais, na minha opinião, poderia transformar uma questão pessoal do lado de lá, porque não é daqui, né, em uma perseguição para revitimizar a gente. Ou seja, não bastasse o tempo que eu perco para vir aqui, e é um prazer estar aqui com vocês, eu não estou reclamando disso, mas assim, se eu for computar toda a dedicação que a minha pessoa física deu desde 2018 nisso aqui, quase 50% do meu tempo... Se você estivesse jogando essa energia para suas empresas, para os seus negócios, para sua família... Isso é dano moral, cara. Isso é patrimonial, moral, enfim. Tudo. Assim, a gente não... Eu esperava que essa defesa firme das vítimas e da legalidade, da constitucionalidade, fosse feita pelos órgãos de justiça. As vítimas, elas estão sendo punidas por reagirem a um crime que não está sendo devidamente punido. E aquela coisa... É extremamente contraditório isso, né, João Mozinho? E assim, deixar bem claro para os nossos telespectadores, ouvintes, que é aquela coisa... Vou dar um exemplo aqui, a grosso modo. Existe um assalto. Existe o assaltante, existe a vítima. O policial vai e prende a vítima. A vítima. É isso que está sendo colocado por esse defensor público, por essa procuradora, que está processando uma vítima do caso Braskem. É no mínimo um contrassenso. Por demonstrar sua indignação, no mínimo seu descontentamento, né, sobre as ações de um órgão que deveria controlar, deveria fiscalizar essa empresa. Alexandre, quando a gente fala de apoio político, né, começando aqui de Maceió, por exemplo, na nossa Câmara Municipal, que antes mesmo da CPI tentou abrir uma SEI, né, e aquilo ali se movimentou ali um pouco, parecia que a coisa ia andar, mas
depois não se falou mais sobre isso e hoje não se discute mais sobre caso Braskem na Câmara Municipal de Maceió. Na própria Assembleia Legislativa também. E aí vai para a Assembleia, não se discute. O que se fala sobre Braskem na Assembleia, João, é a questão da construção, né? De um projeto que pode se construir ou não. Parque linear. Um parque. E assim, como é que a gente indo para esse campo agora, dessa parte da política partidária mesmo? Apoio nenhum? Olha, os 5 bairros e esse território afetado, as 60 mil pessoas, as 6 mil empresas, os 15 mil trabalhadores e os 7 mil estudantes, que são os números das pessoas diretamente afetadas, são o elefante na sala. O elefante na sala da Câmara Municipal, o elefante na sala da Assembleia Legislativa, o elefante na mesa do gabinete do governador, do prefeito, do presidente da República. É algo que todo mundo vê, todo mundo sabe que existe, todo mundo sabe que é grave, mas prefere dizer que não está vendo nada. É o elefante na sala. Então, eu diria o seguinte, que a população precisa entender que nenhuma autoridade constituída no Poder Legislativo, Executivo ou Judiciário tem tratado esse assunto à altura que ele merece. E, para não ser injusto, eu não posso deixar de dizer a exceção, que é o defensor público Ricardo Melro. E aí a gente está fazendo o convite público agora para que o doutor Ricardo Melro se faça presente aqui no MCZ Notícias, através da Folha de Alagoas, com o próprio Alexandre, fazer o convite público também, enfim, outros membros de outros movimentos também, para a gente fazer essa grande discussão Alagoas, Brasil, em relação ao crime cometido pela Braskem. E o que representa para você, Alexandre, a data 29 de abril? 29 de abril é o dia que está marcada a audiência una, onde as testemunhas de acusação e de defesa da ação movida pelo MPF contra mim, vai haver, enfim, essa audiência no dia 29 de abril, e depois dessa audiência o juiz vai dar a sua sentença. Então, para mim, é muito simbólica a data do dia 29, porque, assim, veja, 6 anos se passaram e não há uma ação criminal contra a Braskem. E 6 meses se passaram do momento em que eu recebi o oficial de justiça no meu apartamento, o constrangimento de receber, né, o oficial de justiça na sua casa, dizendo, você está sendo processado pelo órgão mais importante da República, que é o Ministério Público Federal, que prende presidente, né, que destitui presidente, que prende deputado. Está aqui eu, uma vítima da Braskem, sendo notificado de uma audiência. Para minha surpresa, as coisas aconteceram muito rapidamente, né, e a gente já vai ter no dia 29, e depois dessa audiência é sentença. E, pasmem, você imaginar que uma vítima que teve 3 empresas que foram fechadas, né, que a família sofreu, os filhos sofreram, que representa outras vítimas que também estão sofrendo, ser condenada pelo crime que ela critica não ter sido punido por quem causou, é um desaforo com a Constituição brasileira. É um desrespeito com o ser humano, né? com os direitos básicos e fundamentais, que é o direito à moradia, o direito à saúde, à educação, à dignidade. E você vê o Estado brasileiro cumprindo esse papel, é inominável para mim isso. Então eu convido, só para dizer que a minha questão não é pessoal, com nenhum procurador, nenhum promotor, nenhum defensor. Eu convido essas pessoas que estão dizendo que eu as caluniei, que eu as ofendi, para o debate público. Convido.
venham conversar com a população sobre o resultado do que vocês fizeram com elas. E eu quero pegar aqui, com a permissão de vocês, claro, a pesquisa que o Datafolha fez por ocasião da CPI. Então, não é o Alexandre que está falando isso. É uma pesquisa por um instituto do Senado Federal que diz o seguinte: sobre o valor das indenizações, 38% dos entrevistados das vítimas se declararam muito insatisfeitos. 38% insatisfeitos e só 10% satisfeitos. 38 mais 38 dá 76%. Tá? 3/4 de quem recebeu o dinheiro das indenizações. A cada 10 pessoas, 8 praticamente insatisfeitas. Muito insatisfeitas ou insatisfeitas. Aí, a pergunta se você considerava o valor recebido justo, 85% disseram não. Esse é o resultado desses acordos que eu critico. A minha crítica é apenas a caixa de ressonância de 85% das 60 mil pessoas. Pesquisa científica. Científica. Né? Aí outra coisa. Sobre o fato da Braskem ter se tornado dona dos imóveis privados e de parte dos bens públicos da região, 86% responderam considerar essa medida injusta. Ela não é só injusta, ela é ilegal. Ou seja, a empresa vem, lucra explorando o subsolo embaixo de 6 bairros e o resultado disso é a propriedade dos bairros. Ou seja, é bom cometer crime. O Ministério Público está dizendo assim, cara, faça de novo. Quando você for lá para Caraíbas, faça de novo. Quando você for lá para Minas Gerais, quando você for explorar minério em qualquer canto, porque a gente sabe que essa é a prática das empresas de mineração. Cabe ao poder público criar o contrapeso. Mecanismos que impeçam isso. Aí, veja, a pesquisa também apurou que 62% consideraram que a qualidade de vida pós-afundamento piorou. 56% dizem que sua condição econômica piorou. E 56% disseram ter contraído dívidas em função do desastre. Cara, isso é uma prova de que o acordo foi insuficiente. Desculpe, Ministério Público, o que vocês fizeram foi danoso para as vítimas. Alexandre, encerrando o Papo Braskem, mudando completamente de assunto, você que é um empresário, um jornalista, queria fazer uma pergunta para você, bem simples. Saindo da conversa Braskem totalmente. Dinheiro compra almas? Compra. Muitas almas. E eu diria assim que o dinheiro formou um estado paralelo em Alagoas. E na medida em que você vê pessoas que foram eleitas pela população virarem completamente as costas, ou pior, se aproximarem das vítimas para venderem caro para a Braskem a sua omissão, a sua alma, é de uma revolta grande. Mas eu diria o seguinte, que não é só as autoridades, não só são as autoridades do Legislativo, do Judiciário, do Executivo. Me impressiona também a falta de consciência cidadã das próprias populações afetadas. E eu digo isso porque, veja, a gente teve... Eu vou dar um exemplo, eu vou citar um nome porque merece ser citado. O Dilson, o professor Dilson. Sim. Ele liderou lá, ele fez um diagnóstico urbanístico nos Flechais, certo? Ele emprestou a credibilidade dele, foi questionado, ele teve as oposições pela postura firme de fazer um laudo lá para a ação da DPE valer para as populações remanescentes dos Flechais serem, né, indenizadas e saírem de lá de uma maneira justa com reparação integral. Mas
as lideranças daquela região, no dia da eleição, fizeram um acordo com um candidato a vereador que nunca falou nada, nem esteve nos bairros, e votaram em peso nesse candidato que caiu de paraquedas, fez o que tinha, conseguiu os votos e foi embora. E o Dilson, que é o cara que está comprometido antes, durante a eleição. Um cara seríssimo. E agora não teve voto lá. Essa falta de conexão, essa incapacidade das pessoas fazerem uma leitura política de que a gente precisa repensar os valores eleitorais, democráticos. Eu não posso... Assim, é como se a eleição fosse algo... Todo mundo diz assim, você vai ser candidato, então é corrupto. É como se... Bom, deixa todo mundo roubar lá e a gente aqui cuida. Então, essa falta de conexão do exercício da cidadania com o exercício do voto é um dos grandes problemas que a gente vê se manifestando nessa questão da Braskem. A responsabilidade é das autoridades de um lado, mas da população afetada também do outro. Fica a autocrítica. Alexandre Sampaio, quero agradecer demais a sua presença aqui no M6 Notícias, a minha companheira de bancada, Natália Barros. Quero fazer um convite público para que o Alexandre possa voltar aqui outras vezes, falar desse tema tão importante, né, que não pode ser silenciado pelas autoridades, pelos órgãos de controle, pela classe política. O jornalismo, independente do Estado de Alagoas, tem um compromisso com as vítimas da Braskem. Obrigado, Alexandre. Obrigado, Natália. É muito importante ouvir isso de vocês e esse espaço que vocês nos dão. Gratidão. Até o próximo M6 Notícias. Tchau,